Oiê, nós estamos de volta aqui para a gente falar sobre essa série maravilhosa de transtornos. Eu sou Meleia Catherine, você está aqui, eu sou psicanalista. Eu tenho o Instagram, @MeleaCatherine, então se você não me segue, segue lá que tem muita coisa para você ser edificado, para você crescer, para você entender, ter autoconhecimento, chegar mais pertinho de Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Então segue lá se você ainda não me segue e aqui curte, compartilha e se inscreve aí no canal, com certeza vai abençoar a sua vida, a vida de alguém que está aí próximo a você. Hoje eu quero falar sobre transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno que é muito comum, viu? É muito comum. Tem pessoas que estão à sua volta que você nem sabe que tem esse tipo de transtorno e você não sabe como lidar com a situação. Então vamos lá, vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Primeiro que o border, ele realmente vive na borda, né? Tudo é uma intensidade, parece viver numa montanha russa de sentimentos. Imagine você ter amor demais, imagine você ter raiva demais, tristeza demais, tudo tá lá em cima, tudo tá, né? E daqui a pouco baixa tudo, então assim, é uma montanha russa de sentimentos, são sentimentos intensos. Você se apaixona por uma pessoa hoje você já conta a vida todinha para ela, você já é íntimo, você já está exigindo tudo da pessoa, então é assim, o border ele é desse jeito. Ele apresenta padrão de instabilidade, não tem estabilidade. A pessoa se esforça para não ser deixada, né? Tem medo de ser abandonada sempre. Então ela vai fazer um esforço para que esse abandono não aconteça. Mas muitas vezes esse abandono até é imaginário, tá? Mas a pessoa sempre vai achar que vai ser abandonada. A pessoa também tem um comportamento suicida, automutilante. E por isso que muitas vezes corre risco de certas amizades. Por quê? Drogas. Se essa pessoa tiver relacionamentos errados, amizades erradas, vai levar ela para um padrão muito ainda de mais sofrimento, porque é muito comum as pessoas de borderline que têm esse transtorno se envolver com a prostituição, se envolver com a droga por causa da sua intensidade. Então essa pessoa é perturbada na sua própria identidade, na sua autoimagem. Então ela não gosta do que vê, ela tem uma autoestima baixa e ela tem vários pensamentos assim negativos, né? E é para autodestruição mesmo. Nem sempre as pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas vão querer se suicidar, mas os pensamentos estão sempre ali. Na verdade, ela só está dando um aviso para as pessoas, né, que está perto, que ela não hesita e quando ela quiser tirar a própria vida. Por isso que tem que ficar bem atento a pessoas que carregam essas características. Então assim, eles têm uma necessidade, eles buscam adrenalina, né, altíssima, eles buscam um nível de adrenalina fortíssimo. Então muitos deles gostam de esportes radicais porque eles realmente querem essa adrenalina. Como eles vivem muito nessa intensidade muito alta, eles gostam, né, de muita adrenalina. Então muitos deles procuram esses tipos de esportes radicais. Então assim, monotonia é uma palavra que não existe no dicionário do border, porque eles são realmente muito intensos em tudo. Agora sim, a autossabotagem é uma grande característica. Começa as coisas, não termina, tem um humor assim elevado, tá ali naquela iminência daquilo acontecer, tá todo dedicado, daqui a pouco não quer saber mais nada daquilo. Então ele sempre começa, não termina. No ambiente de trabalho é aquele que um dia tá elogiando alguém, no outro dia tá falando tudo de ruim para a pessoa. Então é assim, ele é muito intenso. Então você que convive com uma pessoa que tem esse traço, primeiro você tem que aprender a conviver, entendendo primeiramente que não tem nada a ver com você, que tem a ver com aquele sentimento, com aquela intensidade daquela pessoa. Então quando você vê que ela está num dia daquela calmaria e está elogiando você, geralmente as mães aqui reclamam muito que tem os filhos border e muitas vezes a pessoa está ali maravilhosa, um dia elogiando, amando, querendo bem, mas no outro dia tá chateada, falando muitas coisas e a pessoa fica muito triste com isso, porque ela não entende. Como é que você ontem estava me elogiando, me querendo bem e hoje você está como meu inimigo? Então assim, você que convive com uma pessoa dessa, quando ela estiver assim no puro amor, né, entre nessa maré.
entre nessa maré e aproveite aquele momento, mas também quando essa pessoa tiver daquele jeito, na intensidade ruim, né, para a raiva, para o xingamento e tudo, então não entre nessa pilha. Não entre porque vai ser muito pior. Então tem que ter cuidado para você entender a pessoa. E se você viu que você tem algum traço desse assim, você tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda porque isso é um transtorno de personalidade. Quem realmente habita com pessoas assim, é muito difícil a convivência. É muito difícil, é preciso ter muita paciência. Mas o border, ele precisa entender que precisa de ajuda. Claro que se você estiver como uma figura de autoridade, pai, mãe, e você está ali, você precisa também se posicionar, dar limites, você precisa, se você estiver diante de um adolescente, que também, às vezes, você pode confundir com as fases da adolescência, né? Então tem gente que confunde muito com as fases da adolescência, com aquilo que aquele adolescente está passando. Então nem toda vez vai ser um transtorno, tá? Então tem muitas coisas aí que precisam ser identificadas. Então, às vezes, o adolescente está passando aquela fase, tem comparações, tem internet, está vendo um amiguinho daquele jeito, tem outras coisas, outros fatores, mas não é o border. Então, assim, para entender essa mudança de comportamento, por exemplo, do border, ela dura muito tempo, elas são anos e anos da mesma forma, né? Então, essa mudança radical, essa intensidade, cima, embaixo, essa montanha-russa de emoções, não foi só numa fase, né? Isso aí dura muito tempo. É um transtorno de personalidade. Então, não é uma coisa que começa e acabou e pronto. Não, isso aí é outra coisa de adolescência. Mas o border, ele tem esse padrão de comportamento. Então, é pedir ajuda, é saber lidar com a situação, é entender que não é por sua causa se você lidar com o border, mas é procurar tratamento, é procurar não se conformar com aquilo que está passando, porque fica difícil para você e fica difícil para a pessoa que está passando por essa situação. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha assimilado mais na sua mente. Aqui a gente está dando só uma pincelada do que é esse transtorno, para você entender que essas coisas realmente acontecem, é mais comum do que você imagina. Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, que te dê sabedoria para você estar diante dessa situação e saber como resolver. Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo.